Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do São Paulo. Torcedor que está aí na expectativa, né, do anúncio do novo treinador, o Crespo. É o nome aí que está praticamente já 100%, né, certo, fechado com o São Paulo. Vamos ver o que o pessoal está falando, o PVC já projetando aí como é que vai ser esse São Paulo treinado pelo Crespo. Créditos aqui na descrição, tem o pessoal da ESPN Brasil também, Jogo Aberto e também o All Sports. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Destino é no São Paulo, Capela! Todo mundo sabe que o Hernan Crespo vai chegar, você foi um dos primeiros a divulgar essa informação, trouxe detalhes, apurou tudo e agora a gente tá aqui na expectativa. Quando ele será anunciado, apresentado, quando começa a trabalhar alguma informação, boa tarde. Boa tarde, Rê. Beijo pra você. Como é bom torcer pro São Paulo, né, gente? Agora parece que a maré tá mudando, viu? Deixa eu mandar um abraço pra galera aí que tá no estúdio, quem tá apoiando também, porque o lance é o seguinte, tá? Inclusive de ontem pra hoje, quando eu falei aqui no Jogo Aberto, ó, a arte tá pronta da divulgação, e realmente tá. A informação que nós temos é essa aqui. Então por que o São Paulo não solta? Ainda é só uma questão burocrática, nada absurda, nada que o Crespo esteja fazendo joguinho, ou que o São Paulo esteja se ajeitando, se acertando. Tá tudo bonitinho, já tá tudo certo, só falta realmente o mais importante, que é a assinatura. Mas as partes precisam trocar as cláusulas, acertar um ou outro detalhe aqui, inclusive o débito antigo que o São Paulo tem com o treinador, que está colocado justamente nesse contrato, que, repito, a informação desde semana passada, contrato até o fim de 2026, até o fim do ano que vem, esse débito que o São Paulo tem com o treinador diluído nesse contrato. Obviamente vamos aguardar para ver se o Crespo vai conseguir finalizar o contrato, esse novo contrato dele, até o fim da próxima temporada. Agora, se o Crespo está retornando, quem se despediu, você falou muito bem, Rê, foi o Zubeldia. E tem muita gente que fala assim, o Casares é meio pavão, gosta de postar coisa em rede social, etc e tal, e é um direito dele. A gente tem uma artezinha separada pela nossa produção sobre a despedida do Zubeldia com o presidente do São Paulo, que deixou bem claro que está na torcida pelos próximos passos do treinador e o mais importante, as portas estão abertas do São Paulo Futebol Clube. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2021, quando o Crespo foi demitido na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, mesmo depois de conquistar o Campeonato Paulista, o Casares também fez uma publicação, um baita profissional, portas abertas, quem sabe um dia. E esse dia chegou. Praticamente 4 anos depois, quase 5 anos depois, o Crespo está de volta a casa. Expectativa que ele seja anunciado oficialmente, quem sabe hoje, nas próximas horas ou mais tardar. E, obviamente, a apresentação juntamente com o elenco que segue na manteiga, em férias, curtindo essa pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Rê. Boa, Capela! Já já, então, Hernan Crespo começando a trabalhar, organizando as coisas do São Paulo. Cicinho, a gente sabe que conversa é conversa, discurso nem sempre é para ser levado a sério. E o presidente Casares diz que as portas continuam abertas para, no futuro, o Zubeldia retornar ao São Paulo. Mas agora, adeus, tchau e pronto. Renata, esse discurso sempre tem, né? Aquela postagem em redes sociais, obrigado, mister, enquanto esteve aqui. Então, se obrigado, por que não permaneceu? Eu me coloco novamente aqui. Nesse momento, eu era totalmente contra a saída do Zubeldia. Até porque você já pega aí, cadê o Crespo? Cadê o treinador? Cadê? E queira ou não, São Paulo já perdeu alguns dias de treinamento para trazer uma outra mentalidade. De férias ainda, Cicinho. Não, tudo bem, mas só que o cara tem que montar o planejamento. O cara tem que montar o planejamento, tem que chegar ali na diretoria, ele tem que saber, porque daqui a pouco ele apresenta junto com os jogadores e não sabe com quem pode contar, com quem não pode. Então ele precisa do quadro de lesionados, tudo isso. Então, o São Paulo está perdendo tempo. Poderia ter conversado melhor com o Zubeldia, olha, vamos alinhar aqui, daqui a pouco vai ter todos os jogadores. Por quê? É mais fácil com quem já está ali e já conhece os jogadores. O Crespo vai chegar, se chegar, ainda não conhece todos os jogadores. Mas, assim, esses discursos poderia ter sido realizado de uma outra maneira. Eu acho que a diretoria do São Paulo foi precipitado nessa demissão do Zubeldia. Vocês falam que o meu Colorado vai pegar o Flamengo na Libertadores e vai mesmo, só que o São Paulo, no retorno do Brasileirão, enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro, Edu. Parada duríssima, né, Renato? Vamos ver o teste aí, vamos ver, né, se o Crespo vier, né, realmente para o São Paulo, vamos ver o que vai montar ali. Mas eu vejo assim, Renata,
Vê se o Crespo traz uma rispidez pro São Paulo, né? Será que é suficiente para vencer o Flamengo? Não. Porque a gente vê assim, se o Crespo tivesse feito um bom trabalho e fez antes de sair no primeiro, por que mandou embora? É a mesma coisa do Zilberto. Porque tinha a sombra do Rogério Ceni, todo mundo querendo o Rogério Ceni. Entendeu? Porque ele foi mal no Campeonato Brasileiro, era 13º colocado naquela época e acharam que era o momento de fazer a troca. Tinha sido campeão paulista, entendeu? Então as pessoas às vezes precipitam, mandam embora a pressão da torcida. Então é isso que falta de repente para alguns clubes, ter pulso firme da diretoria. Não, ele vai permanecer porque a gente acredita no trabalho. Quando você vai contratar um treinador, você tem que saber o que pode acontecer. Você vai contratar o pacote. Então a gente tem que ver assim, vamos acreditar no trabalho dele? Ele treina dessa forma? Então vamos acreditar até o final. Não deu resultado? Aí ok. Agora, ficar mandando embora por questão de pressão, por causa do momento ruim, porque todo mundo oscila no meio do campeonato ou na temporada. Então qualquer oscilada, você vai mandar o treinador embora. Então, como eu estou igual o Cicinho, não mandaria o Zubeldio embora agora, deixaria ele... E o Cicinho a convicção que a diretoria do Fortaleza tem e que a do São Paulo não teve, porque é fácil. Aí você traz um treinador porque pela popularidade dele vai dar uma apaziguada no momento e não é assim que funciona o futebol. Mas será muito cobrado e rápido, a gente sabe disso. Mas é um cara que no São Paulo saiu, ok, mas deixou uma impressão positiva pelo título. Ronaldão! A torcida tem um carinho muito grande pelo Crespo, o Crespo tem um carinho muito grande pela torcida do São Paulo e ele tem essa vontade, né? Ele tinha essa vontade. Eu quero ver o Morumbi lotado, o Morumbi na época lotado. Ele não teve essa oportunidade, era época de pandemia. Como que você vê essa volta? É o nome ideal para assumir o São Paulo, Brilli? Eu vejo como um bom nome, até me espantava porque o Crespo não foi cogitado em outras oportunidades no futebol brasileiro depois do trabalho que fez no São Paulo, porque na minha avaliação foi um trabalho bem correto num período difícil em que o São Paulo colocou todas as fichas no Campeonato Paulista e depois fisicamente isso cobrou um preço ao longo da temporada e o Crespo pagou o pato por isso, mas chama atenção também para mim é a reparação, sim, de um erro do São Paulo, com a demissão dele, mas chama atenção a dificuldade da diretoria do São Paulo, que é a dificuldade da maioria dos dirigentes brasileiros, de aferir a competência e de medir e mensurar um bom trabalho. Porque se essa mesma diretoria que o demitiu lá atrás entende que ele é o nome ideal agora, por que demitiu antes? Porque não tinha a convicção ou porque não teve pulso firme para bancar durante um período de oscilação. Então, eu vejo como um bom nome, sim, mas por que não Crespo não teve essa oportunidade de fazer um trabalho mais longevo na primeira passagem? A minha impressão, a resposta para essa pergunta é a mesma para a pergunta por que Zubeldia foi demitido. Uhum. Porque clubes que têm diretorias frágeis, que não se posicionam, que às vezes parecem viver em realidades paralelas por aquilo que declaram publicamente, quase sempre terceirizam as decisões mais importantes para o ambiente político interno e para o ambiente popular externo. E no momento em que essas duas pressões ficam grandes demais e certas figuras que estão no poder percebem que a sua própria situação na estrutura política do clube começa a sofrer um pouco de prejuízo, as decisões são apressadas. Olha para fora, vê que a torcida não está satisfeita, fica super fácil mandar o técnico embora. Foi a mesma coisa, não a mesmíssima coisa, mas o mesmo tipo de ambiente que fez com que o Crespo e outros milhares de treinadores já perderam seus empregos. Politicamente, dentro do clube, a pressão ficou alta, ficou grande demais. A torcida, que quase sempre está insatisfeita, porque não importa que base de torcedores nós estamos falando. Todos os clubes, do primeiro ao último lugar da Série A e do primeiro ao último lugar da Série B, em algum momento vão enfrentar a insatisfação de torcedor, independentemente da condição para ter objetivos, para chegar a esses objetivos, etc. Então, essas diretorias, e elas formam a maioria, né, da nossa classe dirigente de futebol aqui no Brasil, elas não tomam decisão, elas simplesmente avalizam decisões que foram tomadas por elas. São Paulo acaba de fazer isso mais uma vez. Vamos para o intervalo aqui neste... E a gente já falava sobre essa chegada do Crespo, essa volta, na verdade, né? Depois que ele deixou o clube em 2021.
É um bom nome para comandar o São Paulo neste momento? O que ele pode fazer? Como ele pode trabalhar esse time taticamente, além do que o Zubeldia fez, para que tenha essa retomada e esse crescimento no Campeonato Brasileiro? Ele tem muita marcação individual. Eu me lembro do jogo Santos e São Paulo em 2021, que eu mandei mensagem para o Hernan. O Hernan estava trabalhando na Rede Globo e eu também estava no Grupo Globo. E eu mandei, Hernan, pergunta para ele se ele está marcando individual por causa do Bielsa, se ele aprendeu isso com o Bielsa. Lembra disso, Hernan? Lembro. Eu lembro da resposta dele. Que ele falou, óbvio, Bielsa é o papa da marcação individual, que era uma referência para ele. Então já dá para entender o que vai acontecer. Ele vai perseguir individualmente o campo inteiro. Foi uma das coisas que castigaram São Paulo no segundo semestre de 2021, porque ele deu todo o esforço marcando individual, que desgasta mais fisicamente, para ganhar o Campeonato Paulista. O São Paulo precisava sair da seca de títulos, e saiu. E esse ponto deixa o Crespo na história do São Paulo, indiscutível. Vai mudar taticamente em relação ao que o Zubeldia fazia, embora o Zubeldia em alguns momentos tivesse perseguições também individuais. Outro ponto, acho que o Crespo está mais maduro em relação ao futebol brasileiro. Ele sofreu muito no primeiro momento, na primeira passagem, por causa da pandemia e por causa do entendimento físico que o futebol brasileiro impõe. Então ele chega mais preparado para isso. Por outro lado, eu não gostei da novidade, assim, porque não me pareceu uma novidade. Eu queria uma novidade. E o Crespo parece reprise de filme médio. Sabe, assim, vamos rever um clássico. Não vamos rever Corra que a Polícia Vem Aí. Mas pode dar certo. Até o parêntese que eu faço é que o Tele, quando chegou no São Paulo em 90, não era uma repetição de um filme velho como o Crespo, porque o Crespo passou pelo São Paulo mais recentemente, mas o Tele tinha passado e fracassado no São Paulo em 73, só que eram 17 anos de diferença. Agora são 4. Então, acho que foi a solução mais à mão. O Crespo queria voltar para o Brasil, queria voltar a trabalhar. O São Paulo precisava de um novo técnico e esse técnico conhece o São Paulo. Desse ponto de vista é bom, mas o que eu entendo é que vai dar um alívio momentâneo e a certeza de sucesso só vem no decorrer com os resultados. Ô PV, você sabe que na terça-feira passada, exatamente uma semana que foi o meu encontro com o Crespo, eu cheguei a citar essa nossa conversa na transmissão daquele jogo Santos e São Paulo. A gente falou muito sobre futebol aquele dia lá no intervalo do Jogo do Brasil. E aí eu falei, você continua com marcação individual? Você continuou fazendo a marcação individual também no futebol árabe e tal? E ele falou assim, não, eu adoro marcação individual, eu aprendi, é uma escola bielcista, mas eu usava muito no São Paulo porque era a necessidade que eu tinha de sufocar o adversário e de ganhar o campeonato, que foi colocado que o Paulista era a Copa do Mundo do São Paulo, e a característica daquele elenco era uma característica de marcação e de caça. Então, assim, tem que ver se ele vai entender se esse elenco atual do São Paulo é um elenco para caça, é um elenco para marcação individual. Me chamou a atenção ele falar, não, peraí, sou de marcação individual, mas também trabalho em outros modelos. Essa é exatamente a minha pergunta, PVC, porque a gente tem um meio de campo de São Paulo aí que é um meio de campo técnico, né, de toque de bola, de troca de passes, que é um elenco que está desfalcado, né? Um meio de campo que está desfalcado, Lucas e Oscar ainda não estão disponíveis, mas será que ele tem esses jogadores para entregar o que o Crespo fazia ou o que o Crespo gostaria de fazer? Pelo que o Hernan está contando da conversa com ele aqui, que está nos revelando, ele pode ser um pouco mais versátil, né? Ele pode mudar a forma dele jogar de acordo com o elenco. O que dá para fazer com essas peças? Bom, eu entendo, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Ele tem repertório, ele jogou com o Malesani no Parma marcando zona. Ele jogou com o Bielsa há muito tempo marcando pressão individual. Marcação individual, não o tempo inteiro, mas se você olhar Real Madrid, Barcelona, o último Real Madrid versus Barcelona, se você prestar atenção no Abel Ferreira, no Felipe Luiz, você vai ver que no tiro de meta, principalmente,
está todo mundo subindo para pressionar o adversário, todos os times do mundo, no Brasil inclusive. Você pressiona o adversário com 3 na frente, com 2 na linha média e subindo a linha de defesa para dificultar a passagem pela primeira linha com perseguição individual. Se você olhar, em grande parte das vezes, não todas as vezes, você vai ver que é um marcando um, entendendo que cada homem tem o outro homem para marcar. Isso é uma coisa que mudou nos últimos tempos, porque para pressionar você precisa individualizar. Só que está se individualizando sem sobra. Muitas vezes você individualiza e deixa um homem sobrando atrás, para ter menos risco. E quando você quer pressionar muito, você individualiza e não tem sobra atrás. Isso é muito inovador, não, mas é muito Bielsa. Isso é muito Bielsa, o que atualiza o Crespo. O Crespo sabe disso, o Crespo sabe fazer. E o Crespo sabe que não precisa fazer em todos os momentos. Ele pode fazer em determinados momentos dos jogos, pode fazer nos tiros de meta e pode não fazer em outros momentos dos jogos. E ele tem essa cultura tática, não falta pro Crespo. Esse é um ponto importante de entender. É isso, torcedor tricolor. Informações do São Paulo, pessoal já projetando como vai jogar, né, o São Paulo com o Crespo. É um treinador conhecido, já foi campeão com o São Paulo, agora volta, né, para, quem sabe, fazer mais história ainda, né, conquistar mais títulos com o tricolor. Faltam poucos detalhes aí para o São Paulo anunciar a contratação do Crespo. Bora dar uma olhada aqui no noticiário do tricolor desta quarta-feira, né? Noticiário do São Paulo. O que falta aí para o São Paulo anunciar a contratação aqui? São Paulo e Crespo ainda discutem cláusulas do contrato antes do anúncio. O tricolor continua otimista e vê com tranquilidade o que ainda falta ser acertado com o treinador argentino. São Paulo que está muito perto, né, de anunciar aí a contratação de Hernan Crespo até o fim de 2026, desde amanhã, né, da segunda-feira, quando começaram aí as negociações, foi oficializada também a saída do Zubeldia. O Crespo deu o sinal verde, sinalizou aí que quer vir para o São Paulo. Acredito que falta ali só assinar mesmo, né, para o São Paulo anunciar a contratação, a volta, né, do Crespo. Resta ali apenas assinar. Ele que passou pelo São Paulo, teve ali a saída dele, saiu, né, em 2021, mas naquela período ali que ele treinou o São Paulo, foi campeão paulista. É um bom treinador. Desses nomes aí que tem no mercado, tem poucos nomes, né, disponíveis no mercado. O Crespo é o melhor nome mesmo. O São Paulo, acredito que fez uma escolha certeira, né? A gente torce para que dê tudo certo, que o Crespo consiga fazer o São Paulo jogar um bom futebol. Esse atual elenco agora é melhor do que o elenco que o Crespo treinou nessa primeira passagem dele no São Paulo. Então, por isso eu acredito que ele pode sim fazer um bom trabalho. Naquele período que ele treinou o São Paulo, foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas, tendo um trabalho aí bem visto, né, com bons olhos. Por isso que o torcedor, né, parte da torcida, está confiante, acreditando. A gente vê opinião aí, várias opiniões, né, muitos torcedores até não concordando com a saída do Zubeldia, ou parte da torcida também concordando, né, com a chegada do Crespo. É aguardar. E a gente tem que torcer, né, para que dê tudo certo. O São Paulo consiga jogar um bom futebol, consiga avançar nos campeonatos, sair ali da parte de baixo da tabela do Brasileiro. O São Paulo, a gente torce para que aconteça isso, né, e quem sabe o time conquistar títulos nessa temporada. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.